lá, 2014 tem tudo para ser um ano de pouca produção legislativa. Afinal, é ano de Copa do Mundo no Brasil e de eleições. Mas é também um ano de cenário político ainda muito indefinido. A economia não vai bem e é grande apreensão em relação às ruas. Depois do que se viu no ano passado, apostar que haverá manifestações parece fácil. Mas em que proporção e principalmente o impacto que terão no cenário político eleitoral, talvez ainda seja difícil prever. E qual vai ser a atitude do Congresso Nacional? Quem vai falar mais alto? A governabilidade ou o voto? É o que vamos debater hoje no Expressão Nacional. Estão aqui comigo o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, que é líder do partido na Câmara. A deputada, vice-líder do PT, deputada Margarida Salomão, de Minas Gerais. O cientista político Cristiano Noronha, ele é chefe do Departamento de Análise Política da consultoria Arco Advice. O economista e diretor de Finanças Públicas do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas. E você que nos assiste pela TV Câmara, Rádio Câmara ou pela nossa página na internet, qual é a sua expectativa? Participe pelo 0800 69 69, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o Twitter, @xnacional. Senhores, senhora, muitíssimo obrigada pela participação no Expressão Nacional hoje. Eu gostaria de começar com a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, que é vice-líder do partido. Deputada, qual é a expectativa do governo em relação à produção legislativa ao ano de 2014 no Congresso Nacional? Boa noite, em primeiro lugar, Maristela, os nossos companheiros debatedores, deputado Rubem Bueno, Cristiano Noronha, economista Carlos Eduardo de Freitas, uma satisfação muito grande estar aqui participando dessa conversa. A nossa expectativa, eu não posso falar pelo governo, eu sou vice-líder do PT, eu não sou líder do governo, mas evidentemente, na medida em que há uma grande convergência do partido e o governo, eu diria que, em primeiro lugar, essa questão de poderem haver manifestações, isso para nós não é nenhum bicho de sete cabeças, pois afinal de contas, numa sociedade democrática, espera-se que a população de fato tenha condições de se manifestar, e na história recente do Brasil isso vem acontecendo de uma forma inclusive muito positiva, se nós considerarmos a nossa evolução desde as diretas. As grandes conquistas políticas e sociais que nós podemos reconhecer decorrem em grande parte da movimentação da sociedade. Então eu acho que isso é, na verdade, uma expectativa benigna e não um risco que nós devamos enfrentar. Com relação à produção legislativa, a minha própria avaliação não é produtivista. Eu não acho que se possa avaliar a produtividade do Congresso pelo número de projetos de lei votados. Na verdade, muito mais interessa o impacto daquilo que venha a ser aprovado. E nós, no ano passado, por exemplo, que foi um ano, como você mesma observou, um ano com muita agitação, com muita turbulência, foi um ano muito produtivo do ponto de vista do Congresso. Então eu acho que esse ano, é lógico que nós temos as determinações do calendário da Copa do Mundo, as determinações da própria calendário eleitoral, mas eu tenho a expectativa de que nós vamos ter um ano muito bom. Nós estamos, nesse momento, concluindo a votação do Código de Processo Civil, que é um texto fundador, um texto muito importante, que naturalmente é difícil de evoluir, né? Então é necessário que haja muito debate, é compreensível que isso não ocorra com tanta velocidade. Estamos para votar o Marco Civil da Internet, que é alguma coisa que resultou de um amplo debate pela sociedade civil, até que nós chegarmos a, vamos dizer, uma grande maioria de consensos. Então, eu, na verdade, tenho uma expectativa muito positiva com relação ao ano de 2014. Vamos então ouvir a oposição, o deputado Rubens Bueno, PPS do Paraná. Qual é a expectativa da oposição? A oposição tem alguma estratégia especial para fazer votar aqueles projetos que talvez não sejam de interesse do governo, que tem uma ampla maioria aqui na casa? Olha, o discurso do governo tem sido no sentido de que tem que se evitar aqui no Congresso a votação de projetos que tragam custos para o governo. As chamadas pautas-bomba? Só que o governo faz exatamente isso, né? A pauta-bomba está dentro do governo e não no Congresso Nacional. Por que é que o governo pode subsidiar, através do Bolsa Empresário,
cerca de 24 bilhões de reais ano para atender juros subsidiados através do BNDES às empresas nacionais. Isso pode. Agora, atender ao agente comunitário de saúde em cerca de R$200 mês, não pode. Então, é uma discussão que deve se dar com o devido cuidado, até porque o governo tem o poder de veto. E ao ter o poder de veto, nós sabemos que aqui para derrubar o veto no Congresso Nacional é quase impossível. Até porque cerca de 80% dos parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, pertencem à base do governo. Seja um ministério de presente, seja mais um estatal de cargos, e vai por aí afora. Tanto é verdade que o governo abusa em gastos. Mais um ministério foi criado tão logo a presidente da República foi lançada candidata à reeleição em fevereiro do ano passado, quase 2 anos antes. Então hoje tem 39 ministérios, com toda uma estrutura, com gastos absurdos. O governo arrecada muito, mas gasta pior, é um gasto mal feito. Tanto é mal feito que, se você pegar os números, isso indica claramente. Quando você tem um número, por exemplo, de que o governo arrecadou 915 bilhões, enquanto o custeio da máquina, de 915 bilhões de reais, ele teve um crescimento 7,3% acima da inflação, comparando 2012 com 2013. Este número, comparando com investimentos, nosso investimento foi de cerca de 62 bilhões de reais. Muito pouco para um país da necessidade do nosso de investir em infraestrutura. Então, o gasto, em se tratando aqui, tem que ser mais qualificado, tem que ser bem gasto, e gastar onde precisa, e não onde não precisa. Numa máquina que tem hoje quase 25 mil cargos comissionados de livre nomeação do Poder Executivo. Então, dito isto, e aí entra na mobilização rapidamente, para dizer o seguinte: toda ela foi feita contra tudo que está aí, contra os gastos do governo, contra os gastos da FIFA. O governo lá atrás, o país foi escolhido em 2007, em outubro, para ser o país sede da Copa do Mundo, e lá estava previsto 2 bilhões de reais para os estádios. Está em cerca de 8 bilhões de reais. Por quê? Porque tudo começou em 2011. Só 4 anos depois, de forma atabalhoada, onde as obras de mobilidade pouco estão acontecendo e com valores já muito mais altos do que se imaginava. E nós temos aqui o resultado disso tudo, ou seja, sem planejamento de médio e longo prazo, a não ser o planejamento eleitoral de outubro de 2014. Então, já que a gente começou a falar de economia, vamos ouvir um economista. Carlos Eduardo Freitas, que foi diretor do Banco Central. O deputado Rubens Bueno falou bastante na questão econômica do Brasil, né? Na questão fiscal, na questão do desequilíbrio fiscal. E as manifestações, quando elas começaram em junho do ano passado, elas tiveram como start, como ponto de partida, o aumento das passagens de ônibus. Daí virou aquela coisa enorme, né? Que várias reivindicações surgiram: o fim da corrupção, melhoria na saúde pública, na educação, a PEC 37, que tramitava aqui na casa e que rapidamente a Câmara rejeitou, já tinha aprovado no primeiro turno, rejeitou no segundo turno. Na sua avaliação, que impacto que esse cenário, então, pode trazer para dentro do Congresso Nacional? Bom, é claro que essas manifestações, elas representam, né? Elas traduzem uma espécie de mal-estar geral da sociedade. Há uma insatisfação geral, que é difusa. A sociedade não consegue precisar exatamente o que está incomodando. Naturalmente, há elementos da natureza política, de natureza social, de diferentes ordens, mas há um pano de fundo econômico. Do ponto de vista econômico, eu não vou aqui entrar em detalhes de números disso e daquilo. O que me parece fundamental é o seguinte: o Brasil teve uma grande fase de prosperidade na primeira década do século XXI. Graças a quê? Graças ao comportamento da economia mundial. Quer dizer, o Brasil teve um ganho nos chamados termos de troca. Quer dizer, o preço das exportações brasileiras menos o preço das importações subiu 36% entre 2004, 2005 e o final de 2011. Ou seja, houve um ganho real de 36%. Isso tornou tudo mais fácil aqui dentro. A equação fiscal ficou mais fácil, foi possível fazer grandes progressos na distribuição de renda, o coeficiente de Gini caiu, várias conquistas foram alcançadas. Só que essas conquistas não estavam lastreadas em poupança, investimento e trabalho. Elas estavam lastreadas num fator exógeno. O que acontece a partir de final de 2011, principalmente de 2012? Essa situação começa a se reverter, começa a ser devolvida.
como a produtividade não subiu, a produtividade, os economistas reiteradamente dizem isso. A competitividade da indústria brasileira vai mal, tanto que a indústria desempregou, embora a taxa de desemprego continue baixa, mas a indústria desempregou. Os empregos que foram criados ao longo da primeira década foram empregos na faixa de até 2 salários mínimos, principalmente no setor de serviços, que era o setor que crescia fora da competição externa. Então, criado esse problema, o novo governo do Partido dos Trabalhadores, capitaneado pela presidenta Dilma Rousseff, anunciou na sua inauguração a perspectiva de continuar o panorama dos 2 períodos do presidente Lula. Então criou uma expectativa na sociedade. Se você tomar os números, os anúncios do ministro da Fazenda eram de 5% ao ano de crescimento do produto interno bruto, 5,5%. Quando chega a média de 2,6%, que é o que deu até agora, a sensação de decepção é muito grande. Porque o governo criou uma expectativa grande. E aí eu não sei como interpretar, mas a impressão que eu tenho é que no desespero, ou na tentativa de manter viva uma situação, começaram a acontecer coisas que são contraproducentes para o governo, como certos artifícios contábeis para dar a impressão que um determinado resultado fiscal foi alcançado. Isso gera perda, isso e outras coisas, gera perda de credibilidade, digamos assim, a repressão dos preços da gasolina, do óleo diesel, a redução do preço da energia elétrica, quando havia uma perspectiva de insuficiência de produção. O que aconteceu? Reduz o preço, aumenta a demanda. Então, isso tudo gerou um pano de fundo que é uma pena. Eu acho que a presidenta não tinha necessidade de ter criado tantos problemas para o próprio governo. Cristiano Noronha, eu gostaria de trazer um pouco, agora aproveitando o seu olhar de cientista político, o debate para a visão política, principalmente para a repercussão desse cenário político dentro da Câmara dos Deputados e a influência que pode ter na pauta de votações. Foi falado aqui, principalmente pelo economista, a repercussão que o cenário econômico da primeira década teve e que, inclusive, o que contribuiu no olhar econômico para levar esses manifestantes às ruas, né? E, sem dúvida, isso tem um impacto político, até porque pegou os partidos políticos, o próprio governo, as pessoas foram pegas de surpresa, ninguém imaginava que aquilo fosse acontecer de uma hora para outra. Agora, existe uma expectativa muito forte de que isso se repita, principalmente às vésperas da Copa do Mundo, porque é um efeito midiático que tem uma manifestação dessa, não só internamente, como fora. Como é que você acredita que isso possa repercutir dentro do Congresso Nacional? Bom, as manifestações elas já trouxeram uma reação no ano passado para dentro do Congresso Nacional. O Congresso Nacional rejeitou aquilo que as urnas estavam pedindo que fosse rejeitado, como foi o caso da PEC 37, sobre a capacidade de investigação do Ministério Público. Projetos relacionados à desoneração de tarifas também avançou na Casa. A Câmara iniciou um debate sobre reforma política trazido de forma meio atabalhoada, meio desastrada por parte do governo, que chegou a propor um referendo popular. Isso não gerou uma reação positiva no Congresso Nacional. Aliás, isso não foi combinado, inclusive, com o maior partido da Casa e aliado do governo, que foi o PMDB. De fato que a gente teve algumas respostas que foram atendidas pelo Congresso Nacional, outras o governo não encaminhou de uma forma adequada, por isso que não avançou, por isso que não andou, como é o caso, por exemplo, da reforma política. Esse ano, as manifestações já estão aí, as manifestações já estão na rua, já estão acontecendo. A tendência é de que haja um aumento dessas manifestações à medida que a gente for se aproximando do evento da Copa do Mundo. Existem mobilizações que estão sendo articuladas por meio da internet, especialmente naquelas cidades onde vão sediar jogos da Copa do Mundo. É bem verdade que a polícia, o governo de uma forma geral, ele tende a estar muito mais bem preparado na sua reação
que no ano passado foi muito desastrada, houve excessos por parte da polícia, o governo não estava entendendo o que estava acontecendo, a população, enfim, querendo protestar, depois de muito tempo ali, de certa forma, talvez com algum tipo de revolta reprimida, que acabou eclodindo com o aumento das passagens. Mas a expectativa é que para esse ano o governo já esteja mais bem preparado, a polícia já esteja mais bem articulada para evitar que a gente tenha comportamentos tão violentos. É difícil falar que a gente tenha comportamentos tão violentos quando a gente ouve, quando uma pessoa já acabou morrendo recentemente quando jornalista. Mas, enfim, a tendência é de que o governo talvez tenha uma capacidade de ação melhor. O que eu vejo é que o Congresso Nacional vai também tentar fazer com que essas manifestações vindo é diferente do que aconteceu no ano passado, porque começou de uma forma muito difusa, mas a população chegou a apresentar alguns temas, aquilo que ela queria que visse aprovado, como foi o caso, por exemplo, da PEC 37, ou rejeitado, no caso da PEC 37. Mas dessa vez parece ser muito mais um discurso em protesto pela realização da Copa por si. Então é simplesmente uma rejeição, aparentemente não se estabelecerá uma pauta, né? Então nesse sentido a reação do Congresso fica um pouco difícil de dar uma resposta. E talvez também seja uma demanda da população por renovação, já que ao mesmo tempo que a população é muito próximo da Copa do Mundo, também teremos eleições. Então é possível que a população traga essa ideia de renovação e aí o Congresso Nacional pode, inclusive, de uma forma proativa, sugerir alguns temas que eventualmente possam avançar dentro da própria casa, tentando caminhar nesse sentido da transparência, da melhor gestão do gasto público. Então pode ser uma oportunidade até do Congresso apresentar uma pauta. Eu não acredito, infelizmente, que esse protesto ele traga resultado de aprovação de matérias tão rapidamente assim, porque elas tendem a acontecer numa época onde os partidos vão estar realizando suas convenções partidárias, vão estar definindo quem são seus candidatos, a gente vai estar no meio de uma Copa do Mundo que naturalmente vai esvaziar a casa. Na época do Nordeste, isso é lenda, mas acontece as festas juninas, e em ano eleitoral isso para a bancada do Nordeste se torna um peso muito, muito forte, e tradicionalmente em ano eleitoral a gente sabe que a casa funciona em regime de esforço concentrado, existe aqui um recesso branco. Então, muito provavelmente, o que se estabelece? 2 semanas de trabalho em agosto e 1 semana em setembro para votar aquilo que é essencial. Já tem 14 medidas provisórias, por exemplo, aguardando votação da Câmara. A Câmara vai ter que, e o Senado também, e eles então vão ter que dar resposta a essa pauta. Vamos entrar então num tema, deputada Margarida, Margarida Salomão, um tema que está na pauta da Câmara, que já está na pauta da Câmara há muitos anos e que, como foi comentado pelo cientista político Cristiano Noronha, no momento das manifestações veio com muita força, que é a reforma política. Eu tenho aqui um comentário de Antônio Carlos de Godoy, infelizmente não sei de onde você é, Antônio Carlos não tá informado aqui, ele mandou para o nosso e-mail a seguinte observação: a classe política passa a impressão de que viu, mas não ouviu as aspirações populares. O povo foi às ruas querendo uma profunda reforma e uma alteração de maneira como se faz política no Brasil. Em contrapartida, propuseram uma mini-reforma política e nem ela foi concluída. E, recentemente, o líder do governo, o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, ele disse sobre a reforma política: não há nenhuma possibilidade, no ano eleitoral, de votar uma proposta de reforma política, precedida de plebiscito, tal qual proposto pela presidente Dilma Rousseff. O que a senhora tem a dizer em relação à questão reforma política, que, inclusive, é um dos temas elencados pelo presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, como prioritários? Eu devo dizer que quem pautou a reforma política recentemente foi exatamente a presidenta Dilma Rousseff, como resposta às mobilizações de junho e de julho. E nós todos vimos, embora não houvesse ninguém carregando um cartaz dizendo reforma política, mas nós todos lemos as pessoas dizendo não me representa. Então, evidentemente, há uma crise de representação. Evidentemente, há um desejo de as pessoas participarem de uma forma mais ativa da definição dos seus próprios destinos. Isso é um clamor pela reforma política. O que a presidenta propôs, e a meu ver, não foi de forma atabalhoada.
O que me parece que foi atabalhoada, infelizmente, foi a reação do Congresso. O Congresso tem setores muito conservadores que têm muita dificuldade de lidar com uma mudança mais estrutural. Tanto é verdade que há 10 anos discute-se na Câmara uma reforma política, chegou-se ano passado muito perto de votar o relatório do deputado Henrique Fontana e de repente isso também retrocedeu. Então foi por isso que a presidenta fez a proposta de uma constituinte exclusiva para a reforma política, que a meu ver é um tema absolutamente relevante, um tema importante dentro desse debate contemporâneo, até porque nós estamos vendo, embora aqui eu seja minoritária não só pelo gênero, mas também pela minha própria compreensão. Primeiro, eu quero dizer que eu vejo o cenário brasileiro com muito menos pessimismo do que tem sido sugerido no clima de opinião dominante e também pelos meus companheiros debatedores. Eu acho que nós estamos muito longe de viver uma situação de crise como vivemos, por exemplo, em 98. Muito distantes de viver o processo que vivemos em 2010 e para o qual o governo do PT, o governo do presidente Lula, encontrou uma resposta adequada. Tanto assim que nós não enfrentamos as dificuldades que ainda agora são vividas na Europa. Então eu acho que há uma disputa pela pauta das movimentações populares. O deputado Rubem Bueno mencionou que elas têm uma motivação econômica, quanto o nosso companheiro, o economista Carlos Eduardo de Freitas, mencionou que haveria uma pauta, um mal-estar difuso. De fato, uma leitura que pode ser feita é que naquela altura o que se estava era presenciando uma luta pela ampliação de direitos. Uma população que claramente está em movimento, que é como eu vejo a sociedade brasileira. A sociedade brasileira desalojou-se da situação em que se encontrava. Você tem a emergência de uma nova classe trabalhadora cujos problemas estão longe de estarem resolvidos, mas que aspira de uma forma muito mais determinada ao convívio e ao usufruto de benefícios que eram no passado restritos a uma minoria da população. Então eu penso que a reforma política, muito difícil de ser encaminhada num ano como este, eu acho que aquilo que está em votação na Câmara é uma maquiagem, é uma pseudo-reforma política, não atinge as questões mais importantes, por exemplo, financiamento de campanha. Isso é muito difícil colocar o guiso no pescoço do gato, até porque o Congresso foi eleito. Mas é interessante que, na minha opinião, o Congresso Nacional a classe política opta pelo caminho mais fácil. Vamos colocar, então, financiamento público de campanha, porque o Tesouro garante ali os recursos para o financiamento, e o político, ele na verdade, ele vai se distanciar muito mais ainda da população, porque hoje o político, ele ainda tem que ir ali nas empresas, pedir um financiamento de campanha. Agora, se está garantido no Tesouro, o político, a gente sabe que muito mais, existe a motivação para ser político hoje, ela está muito aquém de resolver de fato o problema da sociedade brasileira. Infelizmente, hoje existe esse sentimento consolidado e essa postura no ato do político, de não estar realmente preocupado no bem comum da população. E melhor do que o financiamento público de campanha seria se o Congresso Nacional aprovasse o financiamento cidadão, ou seja, que o financiamento seja feito por cidadão, estabelecendo para ele um limite de contribuição. Doutor Cristiano, nesse ponto nós estamos juntos. Essa é a posição proposta pela OAB, é uma posição que a bancada do PT subscreve. Não, é uma posição... a bancada oficial, a posição oficial da proposta do PT está no parecer do deputado Henrique Fontana, que é o financiamento público de campanha. Naquela altura, isso foi o que foi proposto e não foi nem a voto. Então, nesse momento, nós estamos endossando a proposta da OAB, estamos apoiando, inclusive, esse movimento no Supremo, que é mais ou menos
na direção daquilo que o doutor Cristiano vem defendendo, mas eu quero dizer, até me admira que o doutor Cristiano, sendo um cientista político, ele tem uma visão tão negativa do fazer político. Eu não penso que seja assim. Senhores, olha só, eu estou preocupado para a gente não passar a discutir o projeto de reforma política. Vamos tentar voltar um pouco para a pauta da Câmara, em que a reforma política, a pauta política é um dos temas. Então a gente vai fazer um intervalo rápido, e aí na volta, a gente volta a discutir sobre o que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, vai discutir em 2014 e qual vai ser o impacto disso nas contas públicas, na governabilidade e no poder, na capacidade dos parlamentares de captar votos, vamos dizer assim. O Expressão Nacional volta já já, eu espero você. Parlamento Brasil é uma viagem pelo país. Repórteres da rede de emissoras legislativas brasileiras apresentam produções especiais que oferecem uma visão peculiar da diversidade brasileira. Essa aqui é caipira ligeiro. E um carinho especial para a cultura regional. Ai, meu saputia do Cerrado. Ai, meu Cerrado do Saputi. Este é o Parlamento Brasil, aqui na TV Câmara. O aumento das grandes tragédias envolvendo desabamentos de edifícios, acarretando a morte de pessoas e deixando outras feridas. Desde desabamento de edifícios à queda de marquises, tem se tornado um desafio ao dever constitucional de garantir a segurança a toda a sociedade brasileira. O deputado Augusto Coutinho propõe mudanças nas normas de manutenção predial, tornando obrigatórias vistorias e manutenções periódicas. Mas criar normas de fiscalização, quando nem os alvarás obrigatórios são respeitados, vai realmente contribuir para a maior segurança da população? Eis a questão. Aqui na TV Câmara. Olá, o Expressão Nacional está de volta na TV Câmara, na Rádio Câmara e também na nossa página na internet. Hoje nós estamos debatendo como será o ano legislativo. O governo vai conseguir segurar as chamadas pautas-bomba, como são chamados os projetos que podem ter forte apelo popular, mas que representam aumento nas despesas públicas? Ou os parlamentares vão se preocupar mais em agradar seus eleitores e garantir votos? Participa do nosso debate o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, que é líder do partido na Câmara. A vice-líder do PT, deputada Margarida Salomão, de Minas Gerais. O cientista político Cristiano Noronha, ele é chefe do Departamento de Análise Política da consultoria Arco Advice. E o economista e ex-diretor de Finanças Públicas do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas. Deputado Rubens Bueno, eu quero voltar nesse bloco com o senhor, falando um pouco sobre o apelo que as chamadas pautas-bomba, que representam aumento nos gastos públicos, que o senhor inclusive comentou no início do debate, pode ter na fidelidade da base do governo. A gente tem uma base governista bastante eclética, vamos dizer assim, você tem vários partidos de vários matizes ideológicos na base do governo. Você acha que o fato de ser um ano eleitoral pode fazer com que alguns desses parlamentares resolvam desalinhar-se um pouco dessa fidelidade ao governo? Eu disse no começo, a pauta-bomba está dentro do Poder Executivo, né? E isso tem sido claro com as gastanças que o governo todo dia provoca. A preocupação é uma só, é como gastar para conseguir a reeleição, ponto. Não é preocupar no país de médio e longo prazo, não é preocupar-se com projetos estruturantes para o país, não é isso, infelizmente não é isso. Se você pegar 2010, o Brasil cresceu 7,5%. Por quê? Porque tinha eleição. De lá para cá, e esse é o número que está aí, o país vai crescer em média 2%. Será o pior resultado dos últimos 20 anos. Esse é o governo da presidente Dilma, de economia.
Então nós temos que tratar isso com todo cuidado, até porque agora em janeiro, a OIT, a OCDE, Banco Mundial, enfim, várias instituições mundiais de maior respeito, né, estão indicando aqui para o país essa dificuldade toda. Juros aumentando, foi uma grande festa, olha, os juros menos 10%, não é mais. O FMI reduziu as projeções de crescimento do Brasil e assim, então, a inflação voltando, etc. Então, toda a dificuldade que está aí do ponto de vista econômico não é do pessimismo. Ninguém trata disso com alegria. Você trata de um governo que não tem a devida capacidade de saber que o Brasil fez um sacrifício muito grande para construir o Plano Real, que o PT foi contra, para construir a lei de responsabilidade fiscal, que o PT foi contra, e chegando no governo, ainda bem que o presidente Lula manteve mediamente esse plano para poder sustentar a economia e organizar-se para o país crescer ao longo do tempo. Infelizmente agora, com a eleição de 2010, chegamos a essa situação. O resultado está aí. Então vamos começar a pensar. Aqui na Câmara dos Deputados, por exemplo, que o Cristiano falou e a deputada Margarida falou. Quer dizer, nós temos aqui, desde o ano passado, a pauta paralisada, trancada pelo governo. Não deixa o parlamento votar, porque tem a urgência constitucional, as medidas provisórias que vai trancando a pauta. Então todos nós gostaríamos aqui de estar produzindo, e eu estou de acordo com ela. Eu acho que isso aqui não é a fábrica da Coca-Cola, que é pela quantidade, é pela qualidade. Aqui é o fórum de debate da sociedade brasileira. Quais os projetos, né? Eu sempre defendi a tese que o projeto, quanto mais preparado ao longo do tempo, mais debatido, mais aprofundado, será uma lei duradoura. Se for votar às pressas para votar, essa lei vai ter vida muito curta. Com relação à reforma política, nós temos um documento, o PPS tem um documento, que é um livro publicado, a reforma política, entregue a todos os presidentes de partido, Câmara, Senado, Supremo, TSE, distribuímos esse documento, que tem começo, meio e fim. A questão do financiamento público, somos de acordo, mas não exclusivo. Tem que ter o financiamento da pessoa física, até um limite, no número que nós indicamos, R$2.000, né? Para que seja uma coisa também de responsabilidade do cidadão que queira participar, que queira contribuir. Então, você pode tratar isso. Não ter mais esse negócio de fidelidade de domicílio eleitoral. E eu ser obrigado a ser filiado a um partido político para ser candidato. Eu posso ser candidato, é um direito meu. Chamada candidatura avulsa. Avulsa. Eu vou lá e registro o meu nome. Esse é um outro problema. Se eu vou conseguir a legenda, o quociente, é outra coisa, mas é um direito meu de me candidatar, como em qualquer país civilizado do mundo. Nós temos aqui muitas amarras que o Estado entra na vida da sociedade e da cidadania. E nós temos que acabar com isso, enfrentar isso para o futuro do país. Carlos Eduardo, eu tenho aqui uma pergunta, uma sugestão, aliás, de Carlos Jean Pereira Gonzaga. Ele é de São Gonçalo do Piauí. Ele diz o seguinte: sugiro tratar da infraestrutura no Brasil, que é o maior entrave ao progresso e desenvolvimento do país, ou seja, o custo Brasil. Afirmo que há um apagão logístico no país. A agropecuária brasileira, que poderia ser a maior do mundo, em breve correrá o risco de ficar inviável por causa da infraestrutura e a logística brasileira, e ninguém faz nada para resolver esse grave problema nacional. Na sua avaliação, o que caberia ao Congresso Nacional fazer em 2014, se é que dá tempo ainda de fazer alguma coisa em 2014, para resolver ou ao menos atenuar esse problema apresentado pelo Carlos Jean? Bom, esse problema ele requer investimentos governamentais que podem e devem ser feitos mediante parcerias público-privadas. Infelizmente, esse processo, o governo da presidenta Dilma, lamento dizer, ele demorou muito a acertar o passo, com uma certa tendência intervencionista, tentou estabelecer, fixar as taxas de retorno. Afinal, ao terminar o ano de 2013, aparentemente o governo mudou de ideia, o novo ministro dos Transportes, e permitiu uma maior liberdade nas taxas de retorno. Os leilões já foram bem sucedidos, já responderam a isso. De modo que o problema que eu vejo, e aí aproveitando esse gancho, é uma coisa básica, foi o que eu tentei dizer. Quer dizer, evidentemente, a partir de 2011, a economia brasileira não podia ter o desempenho dos dois períodos do presidente Lula, porque as condições internacionais estavam em mudança. Por que a recuperação de 2010 foi possível? Por uma razão que as pessoas não veem. A crise internacional, ela fez um W, na verdade. Teve uma queda violentíssima no último trimestre de 2008.
2009 começou-se a recuperar com uma fartíssima liquidez internacional. As commodities dispararam de preço em 2009, em 2010 e 2011 até outubro. Isso permitiu a saída gloriosa de 2010. Foi isso que esteve por trás. As pessoas não veem. A partir de outubro de 2011, nós começamos a perder nas relações de troca de novo. De qualquer maneira, podia ser outubro, podia ser dezembro, podia ser junho, mas, de fato, olhando para o novo quadriênio, não era possível manter. Foi aí a crítica que eu fiz. A presidenta manteve uma expectativa de 5,5%. A expectativa, eu aprendi com um professor de marketing da Fundação Getúlio Vargas, a pessoa pode ficar mais satisfeita com um produto estándar, padrão, do que com um produto de luxo, porque depende da expectativa que ela gerou. Uma expectativa frustrada, dizem os marqueteiros, é pior do que uma expectativa inexistente. Então, e aí houve, como eu comentei, um desdobramento a partir daí, com tentativas de manter a qualquer custo. Ou seja, agora só para terminar, não há pessimismo. Dizia um amigo meu que reconhecimento de realidade é 50% da solução. Eu noto que o governo tem uma dificuldade enorme em reconhecer a realidade. E tem mais, a gente sabe, por informações, que várias medidas do governo encontraram oposição forte na estrutura administrativa, nos técnicos que não concordaram com certas medidas. Eu poderia até citar um par delas. Mas, infelizmente, o que prevaleceu na cúpula foi diferente do que muitos técnicos recomendavam ao próprio Cristiano Noronha, o deputado Rubens Bueno falou há pouco sobre a questão da responsabilidade fiscal, né, que é um fator que preocupa hoje no Brasil. Até que ponto você acha que os parlamentares que hoje estão na oposição e que antes, quando estavam na situação, defendiam a reforma, a responsabilidade fiscal, até que ponto você acha que a proximidade das eleições e o grande interesse de virar o jogo e de voltar a ser governo pode fazer com que esses parlamentares esqueçam, assim, brevemente a questão da responsabilidade fiscal e tendam a votar ou pressionar a votação de projetos chamada pauta-bomba? Bom, eu acho que é muito interessante para a oposição desgastar o governo defendendo a aprovação desses projetos. Porque a oposição sabe que o Congresso Nacional não vai aprovar porque o governo tem uma maioria muito forte. Algumas propostas, como é o caso do piso para bombeiros, por exemplo, isso é uma proposta de emenda à Constituição, então precisa de 308 votos. A oposição aqui na Câmara tem 110 votos, 100 votos. No Senado tem 17 votos, então não tem espaço para passar, mas interessa a oposição, até porque faz parte do debate, da disputa de poder, o que é uma coisa extremamente saudável também, provocar e dizer que o governo não quer. Mas o Brasil, ele corre um risco sério, se não for ainda no primeiro semestre, no segundo semestre, mas muito provavelmente em algum momento desse ano, o Brasil corre o risco de sofrer um downgrade pelas agências de risco. Não é um rebaixamento onde o Brasil vai perder a condição de grau de investimento, mas é uma possibilidade da gente sofrer esse rebaixamento, que nós ficaríamos ali no primeiro degrau, ou seja, não haveria no futuro nenhuma margem de manobra para errar de novo, não tem espaço para erro. Se insistir no erro, nós vamos cair e vamos deixar de ser grau de investimento. E aí esses investimentos que a gente tanto precisa de infraestrutura no país não vão acontecer, porque existem restrições para alguns países investirem em outros que não tenham grau de investimento. Portanto, eu acho que vai fazer parte da disputa de poder, mas eu não acho que haja espaço, e eu também não acredito que algumas legendas, mesmo da oposição, vão querer ser depois responsabilizadas de ter colaborado para que o país tivesse um rebaixamento na sua nota de classificação. Então eu acho que isso vai realmente fazer parte da disputa, mas a chance de aprovação, na minha avaliação, é pequena. Deputada Margarida, eu quero ler aqui para a senhora um comentário de uma pessoa que se diz otimista em relação a 2014. É de João Pereira de Oliveira Araújo, ele é de Lagoa Nova, na Paraíba. Ele diz assim: estou otimista em relação a 2014. O nosso país irá promover um evento mundial, onde estará com todos os holofotes virados para ele, e os cidadãos ganharão com este evento. E no emprego pleno em que nós vivemos, quando queremos trabalhar, podemos encontrar e ganhar nosso sustento.
Isso me faz realmente crer e sentir satisfeito com o desempenho que eu percebo ao meu redor um poder econômico maior do que 10 anos atrás. Nós precisamos mesmo fazer o dever de casa, acompanhar a célula administrativa mais próxima, que é o poder municipal. Vendo de perto o que está acontecendo na administração municipal, vendo os gastos. Sinto que o Brasil está no rumo certo e que o Congresso Nacional continue legislando e aprovando leis. Veja você que temos aí uma manifestação espontânea que, de alguma forma, ecoa essa compreensão que eu estou tentando defender. Eu concordo com o nosso economista Carlos Eduardo de Freitas que entender a realidade já é um grande passo no sentido de resolver os nossos problemas. Agora é preciso compreender, preciso ressaltar que nenhuma compreensão da realidade deixa de passar por um filtro interpretativo. Então nós vemos o mundo como nossas ideologias, como nossas crenças, como as nossas convicções permitem que nós o vejamos. Então é por isso que em muitas partes nós deixamos de considerar algumas coisas que a maioria da população brasileira está reconhecendo. Ainda que com a sua justíssima aspiração a ter mais, recentemente um grande pensador nosso, do nosso partido, um pensador do Brasil, que está no nosso partido, que é o Marco Aurélio Garcia, falou uma frase extraordinária, que as manifestações que nós tivemos ano passado, na Europa, são para... no passado, quando nós tínhamos manifestações, por exemplo, contra a ditadura, era nunca mais, tortura nunca mais. As manifestações que nós presenciamos ano passado têm como pano de fundo nunca menos. Então isso é um avanço da sociedade. Nós temos que reconhecer que nós estamos lutando por mais direitos e eu acho que num clima de possibilidade de obtê-los. Porque o nosso processo de desenvolvimento, o processo que é liderado pela presidenta Dilma, ela hoje tem dois grandes pilares. Um, que é a continuidade da inclusão social, inclusive pelo aumento do salário mínimo, por políticas sociais que são mais abrangentes, e de outro lado, pelo investimento em infraestrutura, que eu concordo com o senhor, teve necessidade de fazer ajustes até que nós destravássemos um deserto que já vinha durando há 20 anos. 20 anos sem investimento em infraestrutura. Eu, como professor universitário, quero dizer que isso é uma coisa expressa, por exemplo, pelo fato de que nesse ano a busca de vagas por economia civil foi maior do que a busca de vagas por direito, o que no Brasil é uma mudança tremenda, em termos até de demonstração de aspiração de vida. E eu penso que esse parecer que você leu, essa mensagem que nos veio da Paraíba, é uma mensagem que está presente em muitas pessoas do povo brasileiro. Haja vista que após aquelas mobilizações do ano passado, houve uma recuperação na avaliação da presidenta Dilma e do governo. Hoje a situação não é uma situação crítica, como nós enfrentamos ano passado com a erosão da autoridade, com a erosão das autoridades constituídas, e aí ninguém sabia, muitas pessoas diziam assim, eu sou contra tudo isso aí, né? O que na verdade não nos leva a avançar muito, porque se eu sou contra tudo isso aí, eu não sei exatamente aonde que eu vou direcionar o meu desejo de mudança. Senhores, a gente está recebendo muitas perguntas, então eu gostaria que a gente fosse mais rápido nas respostas. Deputado Rubens Bueno, questão é uma questão muito complexa. Tenho aqui mais uma ameaça de que uma pergunta. É de Elcio Domingos de Ângela, ele diz assim, se vocês não votarem o fim do fator previdenciário este ano, vocês estão fora da eleição. O que o senhor tem a dizer para o Elcio Domingos? O fator previdenciário tem a questão dos servidores públicos, né? Depois de aposentado, continuar pagando previdência, paga a vida toda, e depois de aposentado tem que continuar pagando previdência. Para quê? Se eu já paguei a vida toda. É uma contribuição solidária, conforme está na Constituição. Mas não é questão de contribuição entendimento solidária. Do Supremo, né? Você não pode entender que um servidor público aposentado por invalidez continue a pagar a previdência. Foi só uma provocação. Não, claro, boa provocação, é boa. Até para poder dizer do inválido, né? Quando é aposentado como servidor público. Mas, além disso, quer dizer, quando você tem discussões como esta, tem situações importantes. Por exemplo, aqui se toca no assunto, mas investimento. Pega 2013 apenas como comparação, nunca atingiu este número. 19% do PIB brasileiro, nunca atingiu esse número, gasto pela União. Gastos da União.
19% do PIB, nunca chegou a esse número. Enquanto que investimentos federais na economia caiu de 1,4 para 1,3. Vem diminuindo. Então esse é o resultado da economia para saber por que é que nós estamos nessa situação. Então é preciso deixar claro que a gastança fora do limite, deslumbramento, propaganda, é um governo de marketing, propaganda, nunca se gastou tanto. Deputado, é só juntar os bilhões de reais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Governo Dólar, passa de 5 bilhões de propaganda. Quando você pode usar esse dinheiro de uma forma muito mais adequada. Eu tenho mais um comentário aqui sobre o fator previdenciário. Então, quero que a deputada Margarida Salomão comente o que o Elcio disse, se não votar o fator previdenciário, vocês estão fora da eleição. E a Marilu comenta pelo Twitter, ela diz, o projeto mais importante que moralizava a política era a reforma eleitoral e o poderoso PMDB brecou, na visão da Marilu. E aí, em relação ao PMDB, e aí entra o fator previdenciário, o Odécio Espanhol, não sei, de Limeira, São Paulo, ele diz o seguinte, gostaria de saber do Partido dos Trabalhadores, partido que se diz ser dos trabalhadores, segundo ele, mas não é do PMDB, se hoje eles concordam que o Fernando Henrique Cardoso estava certo quando implantou o fator previdenciário, porque a FHC usou o fator por 3 anos e em 12 anos o PT não conseguiu mudar nada, nem ao menos conseguiu substituí-lo. Isso se chama incompetência ou porque o Fernando Henrique estava certo? Então, mais uma informação, um comentário sobre o fator previdenciário. O Fernando Henrique estava certo e o PT também está certo. Eu vou ser agora antipático como economista. O fator previdenciário, lamento, é fundamental. Ele não pode acabar por uma questão de sobrevivência. Só para complementar, economia tem muito a ver com culinária, dosagem. Um pouco de sal é fundamental, demais estraga. Um pouco de pimenta, fundamental, demais estraga. Então, os progressos que a professora Margarida falou, todos nós somos a favor, mas é preciso dosar esses progressos com a necessidade de manter a poupança e o investimento elevados. Senão nós vamos acabar transferindo renda numa economia estagnada dos ricos para os pobres. Não vamos a lugar nenhum. É preciso que a transferência de renda se faça dos ricos para os pobres numa economia dinâmica. Para isso é preciso que se mantenha a poupança e o investimento. Para isso é preciso que se mantenha o fator previdenciário. Eu lamento dizer. Deputada Margarida Salomão, seu comentário sobre o fator previdenciário e sobre a aliança, a parceria PMDB-PT. A parceria PMDB-PT, ela é uma parceria muito bem sucedida. Tanto assim que nós temos essa perspectiva de mantê-la na chapa presidencial do ano que vem. Do ano que vem não, deste ano. Porque, na verdade, aqui o calendário é tão turbinado que nós já estamos até passando a eleição para o ano que vem. Mas o fato é Cuidado. Pois é, perigoso. Mas o fato é que o PT e o PMDB têm os seus desencontros como qualquer parceiro. Então, nós precisamos, lógico, que buscar as convergências. Discutir a relação, né, deputado? Discutir a relação, exatamente. Nós temos que discutir a relação com tranquilidade, porque, afinal de contas, não é possível que, nesse momento, nós coloquemos em risco o que nós consideramos seja um projeto muito importante para o povo brasileiro. Então, com os desencontros que há, por exemplo, no caso da reforma política, é lógico que o PT tinha posições muito diversas daquelas que o PMDB encaminhou. E o PMDB, na verdade, hegemonizou a cena política ao ponto de o que hoje é discutido como reforma eleitoral ou mini-reforma política estar profundamente distante daquilo que nós desejávamos. Como também do ponto de vista nosso partidário e votado pelo Congresso do PT, acredite você, nós somos contra o fator previdenciário. Nós somos, diferentemente do que nos recomenda o doutor Carlos Eduardo de Freitas, nós temos a compreensão de que os direitos do trabalhador devem ser respeitados, inclusive, na sua aposentadoria. Mas, por outro lado, também sabemos que há os desafios da governabilidade, nem sempre fazemos tudo o que desejamos. Exercer poder tem bônus e ônus, né? Então, nós temos que continuar nesse trabalho, que é um trabalho árduo, mas recompensador, de fazer a transformação até que nós consigamos realizar em plenitude a nossa pauta. Cristiano Noronha, eu tenho aqui um último ponto que não foi tratado ainda, que vem de uma telespectadora, Erivan Leal. Ele diz o seguinte: será que o marco regulatório da mineração
será votado esse ano, o governo parece que não se preocupa com a mineração ou parece não saber que o setor é um dos que mais exporta e gera recursos para o país. Na sua opinião, Erivan, ele tá em uma expectativa boa? A expectativa do Erivan pode ser boa de votar o Código de Mineração? Olha, o Código de Mineração ele ainda está em discussão na comissão especial, precisa sair da comissão especial, depois ir para o plenário, e é uma votação muito complexa, não é um tema simples. Eu diria que no melhor cenário, eu vejo que o Código de Mineração tem alguma chance de ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Mas dificilmente vai ser uma aprovação definitiva, porque esse projeto certamente tem que ir para o Senado, e no Senado é muito pouco provável que não sofra alterações, o que teria que forçá-lo a voltar para a Câmara dos Deputados. Então eu diria que pode sim haver algum avanço na Câmara esse ano, mas a aprovação definitiva ela é esperada apenas para 2015. Ok. Senhores, muitíssimo obrigado pela presença no nosso programa. Cristiano Noronha, cientista político da consultoria Arco Advice, muito obrigado. Prazer, Deputado obrigado. Rubens Bueno, PPS Paraná, muito grato também. Obrigado. Deputada Margarida Salomão, PT de Minas Gerais, vice-líder do partido, muito obrigado por sua participação. Carlos Eduardo de Freitas, economista e diretor do Banco Central do Brasil, muito obrigado também por sua presença. Obrigado. Você de casa que nos acompanhou pela TV Câmara, pela Rádio Câmara ou pela internet, muitíssimo obrigado pela sua participação. Esse tema com certeza é um tema que vai se repetir aqui no Expressão Nacional, em todos os outros programas da TV Câmara e da Rádio Câmara, com outras formas, mas esse é um tema de 2014. Então, se você quer saber como é que o Congresso Nacional vai se comportar em 2014, fique ligado com a gente. O Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9h30 da noite, e eu espero você. Até lá.